Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, por essa palavra linda do evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em teu nome. Com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor. Tanta dor na barriga, na bexiga. Essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma, a depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente, em teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição, essa autoimagem tão negativa. Venha curar em teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em teu nome, as enfermidades espirituais geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerado pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais, o orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em teu nome, Jesus. Faz a tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em teu nome, Jesus. Somente tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados.
Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos. Venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados. Essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem. Em teu nome, eu invoco o teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente. E providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor, Jesus, dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens, de cada metro quadrado deste ambiente,
de cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho ou filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco a família, o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa, aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho, dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente, a intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente, nessa família, saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em Teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em Teu nome de toda maldição hereditária que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe. Os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus. Essa descendência é de Jesus.
Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar, a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem, a do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério. Em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que têm que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos julgos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que Te servem, que Te adoram, Jesus, que creem somente no Teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do Seu Evangelho. Venha libertar em Teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão, os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza,
Liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico, que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo, o Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda, e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro, ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior, e que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcança agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família.
A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor, com a colostomia, com tantas outras sequelas. Dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia. Liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação. Liberta e cura, Jesus, em Teu nome, todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco. Proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha. Que desça sobre tua família, teus bens, teu coração, tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre. Por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso episódio 90 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos Juízes, capítulo 4 e 5, Ruth, capítulo 2 e o Salmo 134. 134. Anota o Salmo 134, se nós não conseguirmos ler aqui, vai ficar de tarefa para você ler em casa, tá bom? Estou muito feliz de ter você aqui. Se você está chegando hoje, vem participar dessa inspiração, começa a partir de hoje. Aí você vai lendo, ouvindo retroativamente, né? À medida que você puder, né? Você vai ouvindo retroativamente os episódios anteriores e vai se adequando, mas vem participar. Vamos ler a Bíblia junto em um ano, nesse ano, sabe? De Gênesis a Apocalipse. Estou muito feliz. E se é a sua primeira vez no meu canal, eu quero te fazer esse convite com muito carinho, muita simplicidade. Se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já seu joinha, seu like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Gente, eu peço isso porque é só assim
Porque o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas, vai entender que esse conteúdo é relevante, vai não esconder a palavra, mas mostrar. Porque aqui é uma plataforma que tem milhares de coisas. E o algoritmo do YouTube faz a sua escolha do que mostrar e do que não mostrar a partir, a partir da busca das pessoas, da interação com o conteúdo. Então, nos ajude aqui a evangelizar. Vamos ouvir, então, as citações da Escritura de hoje. Juízes capítulo 4. Depois da morte de Aod, os israelitas continuaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Seu exército era chefiado por Sísara, que habitava em Arosete-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os duramente há 20 anos. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela, para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes, em Neftali, e disse-lhe: Eis o que te ordena o Senhor Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Quizon, te conduzirei Sísara, chefe do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e te entregarei em tuas mãos. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sedes. Baraque convocou ali Zabulon e Neftali. 10.000 homens levantaram-se e seguiram-no, tendo Débora em sua companhia. Ora, Éber, o sineu, tinha se separado dos sineus da família de Obabe, cunhado de Moisés, e tinha levantado suas tendas até o carvalhal de Saananim, perto de Sedes. Foi anunciado a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, estava em marcha para o monte Tabor. Mandou então vir Arosete-Goim com os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, até a torrente de Quizon. Débora disse a Baraque: Vai-te, porque este é o dia que o Senhor te entregará a Sísara. O Senhor mesmo marcha adiante de ti. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens. E o Senhor desbaratou Sísara com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram a fio de espada diante de Baraque. Sísara, saltando do seu carro, fugiu a pé, enquanto Baraque perseguia os carros e o exército de Arosete-Goim. Todo o exército de Sísara foi passado a fio de espada, sem escapar um só homem. Sísara, fugindo a pé, chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o sineu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o sineu. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhe: Entra, meu senhor, em minha casa, e não temas. Ele entrou na tenda, e ela o ocultou sob o manto. Ele disse à mulher: Peço-te que me des um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e recobriu-o. Sísara disse-lhe ainda: Põe-te à entrada da tenda, e se qualquer pessoa te perguntar se há alguém aqui, responderás que não. Jael, pois, mulher de Éber, tomou um prego da tenda juntamente com um martelo e, aproximando-se devagarinho, enterrou o prego na fronte de Sísara, pregando-o assim na terra, enquanto ele dormia profundamente por causa do cansaço. Sísara morreu. Entre mentes, chegou Baraque logo após Sísara. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que buscas. Ele entrou e viu Sísara, que jazia morto por terra, com um prego cravado em sua fronte. Foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes capítulo 5. Naquele dia, Débora cantou este cântico com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-se a cabeleira em Israel,
O povo ofereceu-se para o combate. Bendizei o Senhor. Reis, ouvi, estai atentos, ó príncipes. Sou eu que vou cantar ao Senhor. Vou proferir um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando saístes de Seir, quando surgistes nos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se entortaram, as nuvens desfizeram-se em água, abalaram-se as montanhas diante do Senhor, nada menos que o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sagmar, filho de Anat, nos dias de Jael, estavam desertos os caminhos, e os viajantes seguiam veredas tortuosas. Desertos se achavam os campos em Israel, desertos, senão quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Israel escolhera deuses novos, e logo a guerra bateu-lhe as portas, e não havia um escudo nem uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração bate pelos chefes de Israel, pelos que se ofereceram voluntariamente entre o povo. Bendizei o Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas, sentados sobre tapetes, a galopar pelas estradas, cantai. A voz dos arqueiros, junto dos bebedouros, celebre as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus chefes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, canta um hino. Levanta-te, Baraque, toma os teus prisioneiros, filho de Abinoém. E agora descei, sobreviventes do meu povo. Senhor, descei para junto de mim entre estes heróis. De Efraim vêm os habitantes de Amaleque. Seguindo-te, marcha Benjamim com as tropas. De Maquir vêm os príncipes, e de Zabulon os guias com o bastão. Os príncipes de Issacar estão com Débora. Issacar marcha com Baraque e segue-lhe as pisadas na planície. Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Porque ficaste junto ao aprisco ao ouvir a música dos pastores? Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Galaade ficou em sua casa, além do Jordão. E Dan, porque habita junto dos navios? Azer assentou-se à beira do mar e ficou descansando nos seus portos. Zabulon, porém, é um povo que desafia a morte, e da mesma forma Neftali sobre os planaltos. Vieram os reis e travaram combate os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Meguido, mas não levaram espólio em dinheiro. Desde o céu as estrelas combateram, de suas órbitas combateram contra Sísara, e a torrente de Quizon os arrastou, a velha torrente, a torrente de Quizon. Marcha, ó minha alma, resolutamente. Ouviu-se então o troar dos cascos dos cavalos, ao tropel dos cavaleiros. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor com os guerreiros. Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o Quenita, entre as mulheres da tenda, seja bendita. Ao que pediu água, ofereceu leite, sentiu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego, com a outra o martelo de operário, e malhou Sísara, espedaçando-lhe a cabeça, e esmagou-lhe na fronte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou. Aos seus pés ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou abatido. Da janela, através das persianas, a mãe de Sísara olha e clama: por que tarda em chegar o seu carro? Por que demoram tanto as suas carruagens? As mais sábias damas lhe respondem, e ela mesma o repete a si própria. Devem ter achado despojos e os repartem. Uma moça, 2 moças para cada homem, despojos de tecidos multicores para Sísara, despojos de tecidos multicores, recamados, uma veste bordada, 2 brocados para os ombros do vencedor. Assim pereçam, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplandecente. E repousou a terra durante 40 anos.
Rute capítulo 2. Noemi tinha um parente, por parte de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, chamado Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: peço-te que me deixes ir respigar nos campos de quem me quiser acolher favoravelmente. Vai, minha filha, respondeu-lhe ela. Rute partiu, pois, e entrou num campo atrás dos segadores. Ora, aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. Boaz acabava de voltar de Belém e saudou os segadores. O Senhor esteja convosco. Deus te abençoe, responderam eles. Boaz dirigiu-se ao servo que tomava conta dos segadores. Quem é esta moça? Esta é uma jovem moabita, respondeu ele, que veio com Noemi da terra de Moabe. Pediu-nos que a deixássemos respigar entre os feixes de trigo e apanhar as espigas atrás dos segadores. Está aí, sempre de pé, desde a manhã até agora. Neste momento, ela descansa um pouco sob a tenda. Boaz disse a Rute: ouve, minha filha, não vás respigar em outro campo, nem te afastes daqui, mas junta-te com minhas servas. Olha em que campo vão ceifar e segue-as. Proibi aos meus servos que te molestassem. Se tiveres sede, vai ao cântaro e bebe da água que elas tiverem buscado. Rute, caindo aos seus pés, prostrou-se por terra. De onde me vem a dita, disse ela, de que te interesses por mim, uma estrangeira? Contaram-me, replicou Boaz, tudo o que fizeste por tua sogra depois que morreu o teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a tua pátria, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor te remunere pelo bem que fizeste e recebas uma plena recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te acolheste. Ela respondeu: encontre eu graça diante dos teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, ainda que eu não seja como uma de tuas escravas. À hora de comer, Boaz disse-lhe: vem, come tua parte do pão e molha o teu bocado no vinagre. Ela assentou-se ao lado dos segadores e Boaz ofereceu-lhe grão torrado. Ela comeu até ficar satisfeita e guardou o resto. Levantou-se em seguida e recomeçou a respigar. Boaz disse a seus servos: deixai-a respigar mesmo entre os feixes, e não a molesteis. Deixai cair de vossos feixes, como por descuido, algumas espigas, e deixai-as para que ela as apanhe, sobretudo não a censurais de forma alguma. Rute esteve, pois, respigando no campo até a tarde. Tendo depois batido as espigas que tinha colhido, encontrou quase um efá de cevada. Carregando a cevada, entrou na cidade, e sua sogra viu o que ela tinha colhido. Rute tirou então o que lhe sobrou de seu almoço e ofereceu à sogra. Noemi perguntou-lhe: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja quem te acolheu. Ela contou à sua sogra em que propriedade tinha trabalhado. O homem, disse ela, em cuja terra trabalhei hoje, chama-se Boaz. Bendito seja o Senhor, respondeu Noemi, porque mostrou-se misericordioso tanto para com os vivos como para com os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, um dos que tem direito de resgate sobre nós. Ele disse-me também, continuou Rute, a moabita, que ficasse com os seus servos até que se acabasse toda a ceifa. Noemi respondeu-lhe: é melhor, minha filha, que sigas as suas servas e que não te encontrem noutro campo. Ela ficou, pois, com as servas de Boaz, respigando até o fim da ceifa da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Senhor, obrigado por essa palavra tão bendita, obrigado pela história de Rute, Senhor. Uma mulher que foi fiel, que cuidou da sua sogra, que te honrou e depois foi honrada por ti, Senhor. Dá-nos a graça de entendermos que a obediência é sempre o melhor caminho e de buscarmos em tudo te agradar e fazer a tua vontade. Fala ao coração de cada um, que não sejam as minhas palavras, mas seja o que o Senhor quer falar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, eu quero começar falando do livro de Rute, né? A gente viu tudo que ela passou, perdendo o esposo, perdendo o cunhado, acho que eu comentei ontem, né? Perdendo o sogro,
sendo fiel à sua sogra. Acho que eu comentei um pouquinho ontem, né? E ela voltou lá, a sogra não tinha esposo, né? Era pobre, e ela começou a trabalhar, né, nos campos de Boaz, né? E contaram para ele, olha só, essa moabita, ela foi casada com um parente seu e ela está cuidando da sogra, né, que é sua parente também. E ela está trabalhando dura, uma mulher de muitos valores, né? Olha que interessante, quando você faz o que é certo e trabalha direitinho, você não sabe quem está te olhando, você não sabe para quem Deus está falando de você. Faça o que é certo, trabalhe, dê o seu melhor, porque Deus está mostrando você para alguém quando você, sabe, dá o seu melhor. Eu lembro que certa vez eu conversei com uma mulher, uma pessoa, dizia assim, padre, eu queria muito casar. Já era uma moça muito bonita, um pouquinho mais velha. Não mais velha não, devia ter uns 30 e pouco, né? Mas tinha o desejo muito de ter casado mais cedo, não deu certo, de ter filhos, tal, muitos filhos. E ela, ai, padre, eu nem saio para lugar nenhum, não tô indo mais nem trabalhar, porque me paga um pouco, eu fico só em casa. Falei para ela, filha, ficando em casa, gastando o dinheiro que você tem guardado, reclamando do mundo, ela tinha uns probleminhas emocionais também, eu falei, isso não vai te ajudar. Vai trabalhar, se ajeita, passa um batom, se arruma, dá o seu melhor, sirva na igreja. Ela parou de ir na igreja também porque o padre não estava sendo, ela não gostava do padre. Eu falei, dá o seu melhor, mesmo se nada estiver acontecendo, porque se você fizer o seu melhor, trabalhar, se cuidar, você pode encontrar o homem da sua vida na esquina, na fila do banco, no seu trabalho, lá na igreja. Agora, se você ficar fechada, olhando só para o seu umbigo, faz o que é certo, trabalha, dê o seu melhor. E ela fez, seguiu o conselho, encontrou uma pessoa maravilhosa, casou, já tem 2 filhos. Então é isso, Ruth deu o melhor dela e Deus a mostrou, né? O melhor não é quando você se mostra, é quando Deus te mostra para alguém. Deus recompensou a fidelidade de Ruth, né? E fez com que pouco a pouco ele fosse vendo, ouvindo falar dela. A gente vai acompanhar essa história, né? Em Juízes 4 nós vimos, né, ali um lampejo do cumprimento da promessa, né? Jael ali, que arrancou a cabeça do inimigo, né? Esmagou a cabeça do inimigo. E a cabeça do inimigo vai ser esmagada, né? Por Jesus, o Redentor, quando ele se encarnar, sobretudo na cruz. E nós vimos lá atrás em Gênesis, né? Gênesis 3,15, que Deus diz também a Nossa Senhora, olha, eu coloco inimizade entre você e a serpente. Você pisará a cabeça da serpente e ela vai morder o seu calcanhar. Então, nós vimos que demorou um pouco. Lá em Gênesis foi prometido e lá em Jesus aconteceu aqui a tipologia de Jael, né? Jesus esmagou a cabeça do inimigo, arrancou a cabeça do inimigo com o seu sacrifício na cruz e vai derrotá-lo definitivamente, né, na sua parousia, quando ele voltar. É preciso ter consciência de que você e eu somos da descendência de Maria, viu? Somos da descendência de Nossa Senhora, que esmagamos a cabeça da serpente, né? Com a nossa fé. Toda vez que você reza, que você se confessa, que você busca a Deus, você está esmagando a cabeça da serpente. Seja da descendência de Maria, seja totalmente consagrada a Nossa Senhora, sem medo. Estamos falando dos juízes também, né? Uma das juízas mais famosas, né? Diz que o Novo Testamento menospreza as mulheres. Veja que a história de Débora, uma juíza celebrada em Israel, né? Ela e Baraque derrotam Sísera e os cananeus, né? No capítulo 4, bem interessante. E no capítulo 5 nós vemos o cântico de Débora, né? Como eu disse, ela é muito respeitada, gente, muito respeitada mesmo, né? Débora cantou esse cântico com Baraque, né? Cântico de vitória, né? Desatou-se a cabeleira em Israel, o povo ofereceu-se para o combate, bendizei o Senhor, reis ouvis, né? Senhor, quando saíste de Seir, é um cântico de vitória, né? Débora foi uma das juízes mais visas, mais fortes e uma general também, de alguma forma, que liderou o povo com vitória, que julgou as causas do povo, né? Para dizer que as mulheres não são menosprezadas no Antigo Testamento. E tem figuras aqui, como Ruth, tem figuras como Esther, tem figuras como a própria Débora, que foi uma grande juíza, que realizaram um papel muito especial, muito central na história da salvação. Nós vamos ler hoje, gente, o Salmo 134. Pega aí na sua Bíblia, vamos ler juntos. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que estáis no templo do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus. Louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai a glória de seu nome porque Ele é amável. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Ele tomou Israel por sua herança. Em verdade, sei que o Senhor é grande, e nosso Deus é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe apraz, no céu e na terra, no mar e nas profundezas das águas. Ele chama as nuvens dos confins da terra,
Faz chover em meio aos relâmpagos, solta o vento dos seus reservatórios. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos brutos. Realizou em ti, Egito, sinais e prodígios contra o faraó de todos os teus servos. Abateu numerosas nações, exterminou os reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, assim como a todos os reis de Canaã. E deu a terra deles em herança, como patrimônio para Israel, seu povo. Ó Senhor, vosso nome é eterno. Vossa lembrança passa de geração em geração, pois o Senhor é o guarda de seu povo, e tem piedade de seus servos. Os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro, são obras de mãos humanas. Têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, não há respiração em sua boca. Assemelham-se a eles a todos os que os fizeram, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei o Senhor. Casa de Arão, bendizei o Senhor. Casa de Levi, bendizei o Senhor. Vós todos que o servis, bendizei o Senhor. De Sião seja bendito o Senhor que habita em Jerusalém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Episódio 90, em que benção. E desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja aqui uma, duas linhas, o que você entendeu dessa reflexão de hoje, o que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte. Abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Aqui a gente lê a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse juntos, seguindo esse método fantástico dos 12 grandes períodos da história da salvação, que dão sentido a toda a história da salvação. Aqui a gente lê a Bíblia junto do Gênesis ao Apocalipse. Eu estou muito feliz de ter você aqui, tá? Seja fiel, persevere. A chave é a perseverança, gente. A chave é a fidelidade. Deus quer que você seja fiel, se esforce. Eu tenho dito e repito, fico admirado que no final de semana o povo some. Não precisa fazer isso todo Bíblia no final de semana, não precisa rezar. Seja fiel, se comprometa, 15 minutos, 20. Venha rezar, tá bom? Vamos lá então, hoje nós começamos o livro de Juízes. Esse livro é um livro muito forte e mostra um ciclo, gente, terrível, de desobediência, queda, destruição, arrependimento, volta. Deus manda um juiz, o juiz morre, o povo desobedece. Depois o povo clama a Deus, pede misericórdia depois da destruição, Deus manda outro juiz. E os juízes, né, eles não eram só juízes juridicamente falando, eles tinham uma função também de generais ali na época, né? Então hoje nós vamos ler Juízes de 1 a 3, é um livro que muito católico não conhece, e Ruth capítulo 1 e o Salmo 133. Vamos ouvir com muita atenção. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão, vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus, depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou o combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés.
Adonibezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa as migalhas da comida. Como eu fiz, assim Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e a tomaram, passaram os seus habitantes a fio de espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, do Negueb e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebrom, chamada antigamente Cariat Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Toumai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariat Sefer. Caleb tinha dito: aquele que combater e tomar Cariat Sefer, darei por mulher minha filha Axa. Otoniel, filho de Senês, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo a seu pai, e pela segunda vez ela saltou de seu jumento, e Caleb disse-lhe: que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida. Dá-me também fontes de água. E Caleb deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Obabe, o quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas no deserto de Judá, ao sul de Arad, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Cefate. Voltaram a cidade ao interdito, e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá, e ele conquistou a montanha. Porém, não pôde despojar os habitantes da planície, pois possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Caleb, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém, por isso os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luza, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe: mostra-nos por onde se pode entrar na cidade, e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada. Eles passaram a localidade a fio de espada, poupando, porém, aquele homem com sua família. Esse emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luza, como é chamada ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Betsã com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Geblam, de Meguido, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos a tributo. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalab, nem os de Acazib, de Elba, de Afec e de Roob. Os filhos de Aser estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, não podendo expulsá-los. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anat, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não lhes permitindo descer para a planície. Persistiram em ficar em Ar-Ares, em Aialon e em Salebim, mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles, e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. E vos tinha dito:
jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra, e lançareis por terra os teus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por esta razão, eu disse: não os expulsarei de diante de vós, eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor essas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo, e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, Tamnat-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Toda aquela geração foi também se unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, e dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servirem a Baal e a Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e com isso viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livravam das mãos dos opressores, mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido de seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-lo de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que esse povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas, queira o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Juízes capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir, para provar, por meio delas, os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isso tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não o tinham feito antes. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emat. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por mulheres suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, e serviram os seus deuses. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Baals e às Aserás.
A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para salvá-los, Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Cenez, morreu. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor excitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Eglon aliou-se a filhos de Amon e de Amaleque, e pôs-se em marcha contra Israel. Derrotou-o e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que ele suscitou um libertador na pessoa de Aod, o canhoto, filho de Gera, benjaminita. Os filhos de Israel mandaram, por meio dele, um presente a Eglon, rei de Moabe. Aod mandou fazer para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a levava debaixo de suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Gálgala. Voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Aod entrou, o rei estava assentado, só, no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Aod. O rei levantou-se de seu trono, e logo tomou Aod com a mão esquerda a espada que trazia na coxa, e cravou-a no ventre, com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto, devido à grande quantidade de gordura. E não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Aod saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, está fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados. Vendo que a porta de cima não se abria, tomaram a chave, abriram-na e encontraram o seu senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, Aod fugiu para além das estelas e foi para Seira. Depois que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse-lhes ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiram e ocuparam os vales do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todo o escol e todo o vigor de Moabe. Ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sob a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Depois de Aod, Sagmar, filho de Anat, derrotou 600 filisteus com 1 aguilhão de bois. Sagmar também foi um libertador para Israel. Rute capítulo 1. No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegados à terra de Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando-a com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e a outra Rute. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Maalon e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado seu povo
e tinha-lhe dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usastes com os que morreram e comigo. Que ele vos conceda a paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas puseram-se a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Ide, minhas filhas, replicou Noemi, por que haveis de vir comigo? Porventura, tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar-se vossos maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança que esta noite mesmo me fosse dado ter marido e viesse a gerar filhos, haveríeis de esperá-los crescer, sem vos casardes de novo, até que se tornassem grandes? Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram de novo a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Rute não quis separar-se dela. Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse-lhe Noemi. Vai com ela. Não insistas comigo, respondeu Rute, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores eu irei, onde habitares eu habitarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Seguiram juntas o seu caminho até Belém. Ali chegando, comoveu-se toda a cidade, e as mulheres diziam, Eis aí Noemi. Não me chames mais Noemi, replicou ela, mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e o Senhor fez-me voltar com as mãos vazias. Por que me chamais Noemi, se o Senhor se declarou contra mim, e onipotente me inundou de aflição? Foi assim que voltaram dos campos de Moabe, Noemi e sua nora Rute, a moabita. Chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós aprendemos muito também, através dos erros e da infidelidade dos outros. Não nos deixa repetir esses erros, Senhor, mas converte o nosso coração, nos ajuda com a Tua graça. Sozinho nós não somos capazes. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao livro de Juízes. E Ruth também. Gente, enquanto Josué estava vivo, né? O povo foi fiel, mas depois que ele e alguns anciãos ali importantes morreram, a geração seguinte deixou de ser fiel a tudo que Moisés e Josué tinham ordenado, ensinado em nome de Deus. As pessoas esqueceram o que Deus tinha feito por elas. As pessoas esqueceram da luta para conquistar a terra prometida. As pessoas esqueceram de como foi difícil ser escravos no Egito, serem escravos no Egito. As pessoas esqueceram de tudo que foi passado no deserto, né? E a geração nova, com conforto, não queria nem saber da luta dos pais. Isso acontece muito. Eles esqueceram. E aí começou um ciclo terrível de destruição, de infidelidade, de coisas horríveis. O livro de Juízes, ele não alivia, ele mostra a verdade. Mas como isso acontece, você já percebeu? Vem uma geração sofrida. Eu conheci pessoas, certa vez eu conheci um grupo de pessoas em São Paulo, na capital, que o pai tinha fugindo, acho que da Primeira Guerra Mundial, na época do Império Turco-Otomano, ainda que estava acabando, né? Aliás, as reminiscentes ali do Império Turco-Otomano, que tinha se tornado uma colônia britânica, uma coisa assim. Sei que tinha uma guerra lá e ele fugiu, acho que da Síria ou do Líbano, não sei, veio para São Paulo e começou a trabalhar como vendedor na rua. Moral da história, construiu um império. E os filhos dele assumiram aquilo lá, já meio pronto, não valorizaram. O pai morreu, os filhos brigaram. Depois o neto, então, a neta, melhor dizendo, era uma menina, 2 netas. Nossa, gente do céu, esbanjaram tudo que o vô construiu assim em pouco tempo e quase ficaram pobres. Por quê? Porque a geração nova, tende a esquecer a luta da geração velha. Eu lembro quando eu morava na capital paulista, que eu comecei na época aqueles grandes eventos, o Abraça São Paulo, foi tão difícil. Aí eu lembro depois que eu
quando eu estava para sair de lá, vem novas gerações, às vezes sem entender a história, né? Sem compreender a história, né? Querendo mudar tudo, querendo acabar tudo. Eu falei, gente, tem sangue, suor e lágrimas para isso aí estar grande do jeito que está. Não nasceu grande. Tudo dando exemplos, né, gente? Poderia dar muitos outros. E esse povo foi assim. Eles estavam já na terra prometida, já tinham suas casas, já tinham suas lavouras, estavam prosperando. Moisés morreu, Josué morreu. Quer saber de uma coisa? Vamos viver do nosso jeito. Aí veio a punição de Deus, porque eles eram o povo da aliança. Eles falharam em viver e falharam em ensinar os seus filhos. Esse é um grande pecado também. Quando você não ensina os seus filhos a fé, a adorar a Deus, você vai ser culpado de um pecado eterno diante de Deus. Porque se uma geração falha em transmitir a fé, na outra a fé vai se extinguir e na outra piorou. A gente vê muito país, me perdoe, no qual a geração anterior falhou de transmitir a fé. Eu vejo muitos países, até na Europa. Você vai à missa, só tem cabelo branco. Os jovens sumiram. Sabe? Então é preciso transmitir a fé para os nossos filhos. O Papa Bento XVI, na época em exercício, ele convocou um sínodo, acho que foi em 2013 ou 2014, sobre a transmissio fidei, né? A transmissão da fé, a importância de transmitir a fé às novas gerações. Até, gente, meio do século XX, a fé cristã foi transmitida no Ocidente com uma profundidade, mas depois disso parece que parou. Grandes potências cristãs no Ocidente estão se paganizando, se tornando ateias, sabe? Temos que transmitir a fé. E voltando à reflexão sobre aquela geração que esqueceu a Deus, a gente vê o seguinte, tem gente que é assim, como esse povo. Morre Moisés, morre o ancião cristão, ou de Deus ali, né, religioso, a pessoa deixa de rezar, deixa de ir à missa. Tem gente que parece que só vai à base de empurrão, né? A pessoa só vai para a igreja se tem a avó falando, se tem a mãe cobrando, se tem a esposa cobrando. Se não tem ninguém, a pessoa deixa de ir. Isso é um pagão, é um ateu, é um preguiçoso. Sabe, para ir para a chácara, para ir jogar, me perdoe, não tem tempo ruim. Mas para as coisas de Deus, não, a avó não está mais aqui, a mãe não está aqui, então eu não vou. Precisa ter sempre alguém, né, na cola. E a gente vê, gente, que essa desobediência, ela trouxe consequências muito ruins. Depois vinha o arrependimento, a intervenção de Deus que enviava, né, o juiz redentor ali, uma renovação. Mas precisava ter todo esse sofrimento, era só ser fiel, né? Nós lemos aqui sobre os primeiros 3 juízes, né? Otaniel, Ehud e Samgar. Os 12 juízes nomeados, né, nos livros de juízes, gente, são redentores e generais, né? Pessoas que conduziam outras pessoas em batalhas, em tempos violentos, né? Que eram consequências do pecado daquele povo, né? Eles não eram perfeitos, claro, mas eles foram efetivos, né? Em obedecerem a Deus, em destruir os inimigos e devolver, né, a vida a Israel. E nós vimos também a história de Naomi e Ruth, né? Que mostra, né, que a verdadeira adoração ao Senhor e o pertencimento à sua aliança, né, é mais importante do que somente uma origem étnica, né? Porque Ruth não era judia, né? Mas ela proclamou para sua sogra, depois do seu marido morrer, seu cunhado morrer, seu sogro morrer, seu Deus vai ser o meu Deus, eu entrei nessa aliança com você. Ela está essencialmente se convertendo, né? Se tornando uma membro da aliança. E hoje, gente, a gente vê na genealogia de Davi, né? Que gerou a genealogia de Jesus, né? A origem de Jesus ancestral, está o nome de Ruth, né? Porque é da linha de Ruth que vai vir Davi, e Jesus é um descendente de Davi, né? Então, olha só, o Salvador do mundo veio de uma mulher que começou a sua vida como uma boa moabita pagã, mas que morreu na aliança com Deus, ou seja, tem jeito para todo mundo. O que adianta você ser de uma família de gente cristã, que tem padre e não vive, uma pessoa que vem do paganismo se converte e vai ter o seu lugar no céu, e talvez você não. Então é preciso eu e você lutarmos pela conversão, né? Pessoal. E a luta, gente, é sempre sobre a verdadeira adoração, né? E a falsa adoração, sobre a idolatria, que entra ali, né, no povo de Israel e que acaba gerando um mal muito grande. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tarefinha de casa para você, leia o Salmo 133, tá? Importante. Salmo 133,
Escreve aqui nos comentários, nem que seja poucas linhas, 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família.